Deus possa ter conosco sempre, nos iluminando e fortalecendo na nossa caminhada. É com muita alegria que estamos mais uma vez fazendo essa transmissão aqui diretamente do Consolador. Entidade essa que nos ajuda a superar nossas dificuldades e a trabalhar para o nosso melhoramento. E para iniciarmos, eu gostaria de ler uma passagem do livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Chico, ditada pelo Espírito Emmanuel. O texto evangélico é o seguinte: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. O comentário de Emmanuel para essa passagem é a seguinte: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indicação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrágicas da casa e se esforça em eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que lhes agregam o círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões causais no lar terreno, preparando aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão, constituiria falta grave esquecer-lhes a infinita possibilidade de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela que a vontade do Pai nos ensinou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Na noite de hoje, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a família. Nós sabemos que existe, nesse momento, muita necessidade e muitas vezes até da gente estar um pouco afastado das nossas famílias. Mas nós sabemos que é o primeiro caminho onde a gente se encontra para nos reajustarmos. Sabemos que temos a família consanguínea, que é aqueles que vêm através dos laços sanguíneos, constituídos através dos seus pais, mas também temos os parentes que temos a família que vamos conseguindo na continuidade da vida, ao longo da nossa vida, nós vamos conseguindo essa família. E é uma família que muitas vezes se aproxima muito mais de nós do que a família consanguínea. Nós sabemos que os laços de verdadeiros amigos são bem mais importantes. Tem uma passagem evangélica que diz o seguinte, que os nossos familiares consanguíneos são pessoas que nós nos comprometemos com eles no mundo espiritual. E aqueles que estão como amigos aqui, é Deus que mandou uns anjozinhos para nos ajudar na nossa caminhada. E nós sabemos que isso é bem verdade, porque nós sabemos que muitas vezes o amigo nos ajuda muito mais do que a gente estava esperando. Às vezes aquele amigo mais sincero que está mais ao nosso lado, ele sabe muito mais das nossas dores do que até os nossos parentes consanguíneos. E hoje a gente vê também que muitos casos dentro da família, a gente vê que tem pessoas que usam muito a família na hora das necessidades,
que sabe quem é o parente, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o irmão, na hora que está precisando. Mas na hora que está tudo bem, muitas vezes nem visita faz. Então a gente tem que começar a mudar isso. E tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu queria pedir a licença a vocês para ler, que é a pergunta 775. Ele diz o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? A resposta é curta e grossa. Uma recrudescência do egoísmo. Quando a gente afrouxa esses laços familiares, a gente se torna pessoas muito mais egoístas. Agora, o grande problema é o seguinte: muitas vezes dentro da família, nós dizemos que amamos e, infelizmente, não é um verdadeiro amor. Muitas vezes, a gente diz que ama castrando as outras pessoas, impedindo as outras pessoas de seguir o seu caminhar. Muitas vezes, a gente diz que ama uma pessoa e mata os seus sonhos, tira dessa pessoa a possibilidade de realizações pessoais. E isso é sermos amorosos em família? É claro que não. E o pior é porque tudo isso que nós estamos fazendo no seio do lar, nós estamos levando isso para a nossa sociedade. Porque a sociedade vai receber exatamente essas pessoas que estão se desajustando nos seus próprios lares. E a gente vê hoje uma sociedade muito egoísta e muito distante do amor. Infelizmente, como nos diz Bezerra de Menezes, a sociedade, o ser humano, ele tem evoluído muito culturalmente e tecnologicamente, mas moralmente está deixando muito aquém. E nós sabemos que isso é uma grande verdade. Muitas vezes a gente esquece que ao lado nosso, caminhando conosco, é ali um parente, mas também é um espírito que vem para uma nova oportunidade aqui na Terra. E a gente esquece que esse espírito está vindo também com as suas dificuldades do passado. Porque nem todos nós que estamos no mesmo grupo de família, todos nós estamos tudo certinho. Até mesmo porque se nós estivéssemos todos certinho, nós já não estaríamos aqui. Se estamos aqui, é porque temos dívidas do passado, como também dívidas do presente. E quais são as dívidas do passado? Muitos dos nossos parentes consanguíneos conviveram conosco em outros momentos e de alguma forma nós os prejudicamos ou fomos prejudicados. Porque quando a gente fala só prejudicamos, a gente também fica numa situação muito complicada. Quer dizer que eu estou aqui, só eu que fiz o mal, só eu que errei? Não. Todos nós erramos. E como todos nós erramos, a gente está precisando se reestruturar, se melhorar, procurar um novo caminho. Mas como é que nós procuramos esse novo caminho se a gente ainda não está trabalhando dentro de nós as velhas dificuldades? Será que nós estamos trabalhando o egoísmo, o preconceito, o ódio, o rancor, a ira, a maledicência? Será que nós já estamos procurando trabalhar tudo isso? Infelizmente, nem sempre estamos. Nem sempre estamos porque quando estamos no lugar de pai, a gente quer dirigir a vida dos filhos. E nós sabemos que nós não podemos dirigir a vida de ninguém. Nós podemos orientar. Muitas vezes, na situação de pai, a gente quer tomar as decisões. Eu já atendi pessoas em atendimento fraterno que queria decidir até o casamento dos filhos, a profissão dos filhos. Eu disse, e onde é que está o livre-arbítrio e o direito dele de escolha? Será que ele não pode fazer suas escolhas? E será que aquele ser que nós recebemos aqui com a intenção e com o propósito de melhorar, será que esse ser também não tem os seus objetivos bem claros e bem traçados? Então, muitas vezes, a gente começa achando que está protegendo e nós estamos impedindo aquela pessoa de crescer. Porque cada um de nós vai cometer os nossos erros. Muitas vezes a gente vê pais dizendo que não quer que o filho faça tal coisa porque já passou por aquilo e viu que não deu certo. Diz, não, eu não quero que meu filho sofra. Infelizmente, na maioria das vezes, nós precisamos do sofrimento. Porque é o sofrimento que nos acorda. Mas a gente vê que muitas vezes a gente não está agindo de acordo. Por quê? Porque a gente acha que nós somos semideuses.
E enquanto o homem estiver nesse posicionamento, fica muito difícil. Eu vejo que muitas vezes a gente está endeusando muitas pessoas e estamos humanizando Deus. O que é totalmente inverso. Deus é supremo em tudo. E nós ainda temos defeitos. Nós ainda temos laços que temos que arrochar e temos laços que temos que afrouxar. Nós temos muitas coisas ainda a resolver nessa encarnação. E é exatamente por isso que estamos nessa experiência. Se estamos aqui é porque temos algo a fazer, a realizar agora. E a gente realiza tanto com aqueles que estão no nosso convívio do lar, como aqueles que estão fora. E a gente está ainda, muitas vezes, mascarando as situações e estamos dando conotações diferentes. Muita gente pensa que uma casa é um lar. Não. A casa é construída de cimento, tijolo, telha, e é uma edificação. Lar é construído com caridade, com amor, com fraternidade, com perdão, com reciprocidade, com entendimento. Lar é isso. E é para isso que nós estamos aqui. E a gente vê que hoje, muitas vezes, tem pessoas que têm uma casa muito bonita e um lar desastroso. E é isso que nós queremos para o nosso momento e para essa nossa vida. Nós estamos vendo que tem uma pandemia aí prejudicando muita gente. Mas nós já carregamos conosco uma pandemia íntima que destrói muito mais. Que é a pandemia do egoísmo. E será que a gente ainda não prestou atenção? Será que a gente ainda não prestou atenção que se tem alguém passando fome é porque nós estamos tendo demais, acesso demais? Será que a gente ainda não entendeu que se a sociedade não está melhor é porque essa sociedade não foi preparada dentro das nossas casas? Quando a gente trabalhava com um grupo em situação de risco, as pessoas ficavam sempre rotulando, dizendo que era marginal, que era isso, que era aquilo outro. Eu disse, não, é apenas o fruto de uma família desajustada. Porque a gente sempre acha que o marginal é feito na rua, o marginal é feito dentro de casa. E muitas vezes sobre o nosso olhar, e muitas vezes nós colocando um pano diante dos nossos olhos. A gente está enxergando, mas não quer ver. Porque a gente só acha que está errado quando é o filho do vizinho. A gente só acha que está errado quando é o parente de outra pessoa. Quando é dentro da nossa casa, muitas vezes a gente não percebe. E quando a gente vai perceber, o estrago já está feito. E olha, ninguém se envolve com outras coisas que não seja para se elevar moralmente, como drogas e tantas outras coisas, se não tem algum reflexo, se não tem algum conflito dentro de si. Porque a gente às vezes diz, não, mas fulano se envolveu nisso e tinha tudo dentro de casa. Mas será que tinha tudo mesmo? Será que a gente já dava tudo? Ou será também que a gente já não dava tudo demais? Porque também a gente tem que ver isso. Muitas vezes a gente dá tudo no sentido material e falta tudo no sentido amoroso e espiritual. Quantos de nós pegam os seus filhos desde pequeno e leva para uma igreja, leva para um templo evangélico, leva para uma casa espírita? Quantos de nós fazem isso? Muitas vezes a gente diz, não leva porque é muito pequeno e vai dar trabalho. Aí depois, quando fica grande, já não pode mais vir, já não quer mais vir. E como é que a gente vai acostumar? Quando as pessoas dizem aqui, eu não trago as crianças porque as crianças fazem barulho. Eu disse aí, é da natureza delas. Traga porque um dia ela faz barulho e outro dia ela vai estar aqui conversando com vocês. Temos que fazer isso. A gente tem que ensinar. E é nossa obrigação. E principalmente as crianças pequenas. Porque até os 7 anos de idade a gente pode induzir, a gente pode colocar muitas coisas na cabecinha deles. Depois dos 7 anos eles já estão com a sua personalidade formada. E aí a gente fica muito mais difícil. E quando a gente consegue modificar, a gente consegue fazer um desajuste enorme nessas pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas começam, principalmente os filhos, quando eles começam a abrir mão dos seus sonhos para realizar os nossos, eles vão ser pessoas infelizes para sempre. Então a gente tem que entender. Temos que entender qual é o lado do outro. Temos que entender para que é que o outro está aqui.
Porque muitas vezes a gente não procura saber. A gente fica querendo continuar sendo narcisista. A pessoa só é certa se for exatamente o nosso retrato. E não é bem assim. Cada pessoa é certa à sua maneira. Cada pessoa tem os seus erros, os seus acertos. E eu digo que a vida em comunidade é sempre em forma de ímpulos. É a minha verdade, é a tua verdade, é a nossa verdade. Não tem como ser diferente. Porque se fosse diferente, nós não estaríamos aqui. Você acha que Deus criaria cada um de nós? Porque todos os espíritos foram criados por Deus. O corpo vem de papai e de mamãe, mas o espírito vem de Deus. A gente pode até parecer com nossos pais, fisicamente, mas muitas vezes algumas coisas a gente aprende com eles e até molda aquilo na gente, mas a nossa essência é divina. O espírito vem de Deus. Então a gente muitas vezes, nós temos as nossas guerras íntimas e estamos travando a guerra dos outros. Por quê? Nós já temos problemas, cada um de nós já tem problemas demais. Agora a gente não pode deixar de fazer a nossa parte. Quando foi perguntado se a família era um dom, aí a pergunta é, além de um dom, uma responsabilidade muito grande. É dom ser pai e mãe, mas é uma responsabilidade muito grande. Porque dar de comer é muito fácil, dar de vestir é muito fácil. Difícil é formar personalidades. Difícil é você agir para que essas pessoas sejam pessoas de bem. E nós estamos vendo que a nossa sociedade está buscando as pessoas e orientando as pessoas para serem pessoas de bens. E nós temos que ser de bem. Quem é de bem, os bens eles vêm, eles acontecem. E muitas vezes nós não precisamos de tanto para sermos felizes. O que nós precisamos para ser felizes é de apoio, de carinho, de ternura, de amor. Jesus veio há 2000 anos para nos ensinar a amar e a gente ainda está aqui remedando isso. A gente ainda não conseguiu, não aprendeu a amar com toda intensidade. E por que a gente ainda não aprendeu a amar com toda intensidade? Porque a gente sempre coloca um porquê. Ou um pra quê, ou um se. Não, eu amo você, se você fizer isso. Eu faço isso para você, se você fizer tal coisa. Eu gostaria de ser assim, mas não posso porque você não... Então a gente fica colocando os porquês e os sis da vida e a gente não precisa isso. A gente tem que amar com todo o nosso coração. A gente tem que fazer tudo, com tudo aquilo que vem de nós, com todas as nossas emoções. Agora a gente também tem que saber e entender que quando nós recebemos um ser no seio da família, a responsabilidade da gente é maior, sabe por quê? Porque nós temos que devolver ele melhor do que recebemos. Nós devemos devolver o filho melhor do que a gente recebeu. E por que é que muitas vezes a gente desencarna e ainda fica preocupado? Porque a gente ensinou muito a eles a ter, mas a gente não ensinou os valores morais. E esse é o que está fazendo falta. Ou será que a gente não está vendo com tudo que está acontecendo ao nosso redor? Que o homem não precisa mais de informações científicas, é só informações morais. Será que a gente não entende que essa pandemia já poderia ter sido acabada se o pessoal que já descobriram as vacinas já tivesse lançado ela? Será que a gente ainda vai ter outra pessoa que descubra uma vacina e saia de cena para que elas fiquem mais baratas, como foi com o caso da vacina do sarampo? Será que a gente vai ter outros cientistas desse tipo? E nós, será que nós somos esses cientistas dentro das nossas casas? Que estamos ensinando o bem, ensinando o amor, sem esperar uma volta de tudo isso? Aí você diz, e como é que ensina a amar e não espera isso de volta? Porque não precisa você esperar. Porque se você ensinou a amar e a pessoa aprendeu a amar, a pessoa já vai devolver isso mecanicamente. A gente tem que entender dessa forma. É por isso que Joana de Ângeles nos diz que a gente deve fazer o bem até por egoísmo. Porque um dia a gente vai fazer o bem por amor. E por que por egoísmo? Porque quando você faz o bem volta para você. Então é por egoísmo.
Mas uma hora você já vai fazer o bem sem nem se importar se vai voltar ou não. Você vai fazer o bem pelo bem, pronto. E você veja que muitas vezes, quantos de nós não somos questionados na hora que estamos fazendo algo de bom? E olhe, pode ter certeza de uma coisa. Todas aquelas pessoas, no seio familiar ou não, que fizeram tudo em prol do outro, e moralmente, nem sempre vão ser lembrados com amor. Nem sempre vão ter ali uma estátua erguida em seu nome. Mas vai ser recebido de uma forma diferente no mundo espiritual. E é para isso que estamos aqui. Eu não estou aqui para crescer materialmente. Algumas pessoas acham que é para isso. Crescer materialmente é só uma consequência do nosso trabalho. Somente. Agora, crescer espiritualmente é uma consequência do ser. É nós procurando cada vez mais sermos pessoas melhores. Isso é verdadeiramente crescer. Hoje, a gente tem até um ditadozinho que a gente diz, até chamando pelo nosso dinheiro, né? Existe muito amor real hoje. E será que esse amor real, que a gente coloca no dinheiro, tudo isso, será que isso é para sempre? Claro que não. Claro que não. Porque o bem material, ele é muito bom na vida da gente, se a gente souber usar. É muito bom a gente ter conforto, mas muitas vezes a gente tem um dinheiro e nem sabe usar em nosso bem, para nós próprios. Muitas vezes a gente tem um dinheiro e não sabe como utilizar isso e usa mal. Então, quando a gente tem um amor, a gente sempre sabe usar. Jesus sempre soube usar o amor para conosco. Ou será que não soube? Jesus, ele veio, não foi para nos salvar, foi para nos ensinar o caminho. Ele veio nos ensinar que amando as coisas seriam muito mais fáceis. E você veja que quando Jesus veio, ele não quis abarcar todo mundo. O que foi que ele fez? Escolheu 12 discípulos para vir conviver ali. E no livro Ave Luz, a gente vê umas passagens contadas pelo espírito Shaolin, mas não é Shaolin o nosso comediante que desencarnou, não. É Shaolin, o espírito, aquele jovem rico que Jesus tinha chamado ele para caminhar com ele, e ele não teve coragem porque não queria se separar dos bens materiais. Mas depois ele foi na caminhada. E ele nos diz o seguinte, que naquelas reuniões, no final da noite, que Jesus tinha com todos aqueles discípulos, todos eles tinham perturbações, todos eles tinham perguntas, todos eles queriam saber. Teve deles que perguntou o que era o amor. Teve deles que perguntou o que era caridade. E Jesus explicava, se a pessoa pergunta é porque não sabe. E Jesus explicava a todos eles. E hoje nós estamos explicando isso para as nossas famílias. E eu digo isso, família, e fico muito enfático nisso. Sabe por quê? Teve uma vez que eu fui convidado para fazer um evangelho, implantar o evangelho no lar de uma família. E chegando lá, o cidadão me recebeu e disse, César, aguarda um pouquinho aqui que eu vou chamar o pessoal. Aí eu disse, saiu todo mundo. Aí ele começou a chamar o pessoal pelo WhatsApp, pelo celular. Aí eu disse, está todo mundo fora? Ele disse, não, está todo mundo aqui em casa. No meu tempo, dava um grito, todo mundo descia. Não é que eu queira trazer a falta de educação para o lar, mas eu acho o seguinte, hoje se tem uma casa com 5 pessoas, tem 4, 5, 6 televisores. Às vezes estão todos assistindo o mesmo canal, mas cada um no seu quarto e no seu ambiente. A televisão que antes era agregadora, hoje é separatista. E eu me lembro de quando eu era pequeno, no tempo que Jesus era menino ainda, eu assistia televisão na calçada de um vizinho meu. Porque só quem tinha televisor na rua era ele. E quando a mulher dele não estava muito bem emocionalmente, fechava a janela e a gente ficava sem assistir. A gente acompanhava tudo aquilo, Zorro, tudo aquilo, só vendo, porque a gente não escutava. E era agregador, vinha um moleque da rua tudinho assistir naquela casa. E hoje a gente não vê isso nem dentro dos nossos lares.
E por que a gente não vê isso dentro dos nossos lares? Porque a gente está trocando o abraço e o carinho de um filho por uma mesada. A gente dá a mesada ao filho, se livra dele, ele vai se embora, ele vai gastar, ninguém nem sabe como. A gente está trocando o almoço de domingo pelo um jogo no celular e a gente, dentro do nosso quarto, cada um assistindo um filme na Netflix. É isso que nós estamos fazendo. E depois fica difícil para a gente juntar. Porque o ser humano é o único ser que precisa sempre do outro. Você pode pegar um gato, um cachorro, você solta, ele vai sobreviver. Pega um bebê de 2 dias, 3 dias e solta num canto para ver se não apareceu uma pessoa, ele vai sobreviver. O único que se deu bem com isso foi Tarzan. Mas o resto eu ainda não vi nenhum ser criado por animais. Eu vejo as pessoas precisando das outras. O Espírito Amélia Rodrigues nos diz que o homem é um passarinho de uma asa só. A gente precisa do outro para alçar o voo. E é isso que precisamos. Nós precisamos do outro para nascer e até depois que a gente desencarna. Porque para nascer a gente tem que ter o pai e a mãe, ou seja lá quem for, para nos fabricar. E quando a gente desencarna tem que ter alguém para levar, para jogar fora aqueles despojos. Então nós precisamos. E quando eu falo precisamos um do outro e precisamos viver em família, eu não estou dizendo que é aquela família quadradinha que é desse jeito ou daquele, não. Eu estou dizendo seres que se amam e estão no mesmo ambiente. Eu não procuro saber qual é a formação da família. Eu procuro saber qual é a informação que eu tenho daquela família. Se é uma família que se ama. Jesus disse, conhecereis meus discípulos por muito se amarem. E eu digo, conhecerei minha família como o jeito que eles vivem, se eles se amam ou não. Se meus filhos, eles todos se amam, se a gente vive em eterna harmonia, a minha família está equilibrada. Pode a gente até não ter o pão todos os dias. A gente pode até não ter uma mesa farta. Mas a gente tendo amor, a gente supera tudo. O amor faz com que a gente consiga ir onde a gente acha que é incapaz de ir. Porque o amor nos leva pelo caminho do coração. O amor nos leva a lugares onde antes eram impenetráveis. Então, quando a gente pensa em amar e trabalhar esse amor, a gente vai viver muito mais em paz. Você veja que muitas vezes tem pessoas que vivem numa situação financeira trágica, difícil, mas são pessoas felizes. A gente vê que tem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas são pessoas felizes. Porque não é a comida, não é a roupa de marca, não é um celular de última geração que lhe dá felicidade. O que lhe dá felicidade é você ter paz de espírito e saber que você é amado e você saber que ama alguém. E nós precisamos disso. Eu digo que eu posso me faltar tudo, mas se existe amor, a gente já está no caminho. Se existe amor, a gente consegue entender as dores. Porque difícil é a gente caminhar sozinho. Você já pensou? A proposta de Jesus, ele diz, tereis choro, tereis dificuldades, mas eu estarei contigo. Já pensou que coisa boa? Jesus só disse isso e a gente já se alegra com isso. Porque a coisa melhor do mundo é a gente estar passando por uma dificuldade e a gente ter alguém para a gente contar com ela. E esse alguém tem que ser primeiramente aqueles que convivem conosco. Mas a gente vê hoje que as pessoas estão dentro do mesmo lar, em vez de ser uma família, são adversários. Nós já fomos em outro momento, mas agora não. Agora a gente já tem que trabalhar diferente. A gente tem que seguir um caminho diferente. Família é a primeira sociedade onde a gente chega para começar a trabalhar. É lá onde a gente aprende a falar, é lá onde a gente aprende a andar, é lá onde a gente aprende a respeitar, é lá onde a gente aprende o amor. E se eu não tiver isso na família, eu vou aprender aonde? Hoje nós estamos passando muito a responsabilidade para os outros. A gente está passando para a escola a responsabilidade de educar. E a escola só tem a responsabilidade de instruir. A educação é dentro do lar. E olhe, eu já disse isso várias vezes. Você pode até respeitar
uma pessoa que você não ama. Mas jamais você vai amar uma pessoa que você não respeita. Então a gente tem que trabalhar esse amor e esse respeito em todos os ângulos. A família já foi trabalhada de outra forma. Nos impérios anteriores, quem era a família? Todos aqueles que conviviam e viviam ali. Não era nem parente do rei, mas vivia ali, era a família deles. Depois a sociedade fez o quê? Titulou a família só aqueles consanguíneos. E olha que mesmo nesses consanguíneos, hoje nós não estamos dando conta. Agora, quando a gente pensa também em amar, a gente também tem que pensar em amar instruindo. Porque às vezes a gente diz, eu amo muito e eu não posso deixar que sofra, e a gente termina sendo conivente com os erros de alguns. Então, conivência também não é ajudar. Conivência não é amar. Amar é dar sim, amar é dar não, amar é você encaminhar para fazer as coisas certas. Isso é que é amor. Amor corrigindo. Agora, quando a gente corrige, a gente não precisa berrar nos quatro cantos. A gente precisa apenas dizer, eu estou aqui, eu estou vendo o que você está fazendo. Eu estou aqui e pode contar comigo. Mas quantos de nós podemos contar com os nossos pais? E quantos de nós, pais, podemos ser exatamente a força que os nossos filhos precisam? Será que em algum momento a gente também não está errando em alguns momentos? Estamos, claro que estamos. Mas o bom de tudo isso é porque nós erramos, mas também nós temos a condição de reajustarmos, de pedir desculpas. Às vezes a gente diz, não é filho não é para aguentar e pronto. Não. Quando a gente está errado, a desculpa cabe de qualquer lado. E quando a gente se desculpa, a gente não está assinando um atestado de fraqueza. A gente está dizendo ali que é humano, mas que temos, além de termos os sentimentos, a gente tem também o nosso raciocínio para saber dizer quando a gente está certo ou não. Nós temos a consciência que Deus colocou dentro de nós, e eu acredito, dentro de todas as coisas boas que Deus fez, e de todo o bem que Ele fez, eu acho que Ele foi ainda muito mais incisivo quando colocou o nosso juiz dentro de nós, que é a nossa consciência. Então a gente tem que pensar assim. E nós aqui, na Casa Espírita, nós estamos procurando também ser uma família. Agora, uma família não é aquela que diz amém para tudo. É aquele que acolhe, mas aquele que corrige. E olha, eu digo sempre aqui, pode ser da idade que tiver, quando entra aqui no Centro Espírita, eu sou pai de qualquer um que chegar aqui. E como eu sou pai, o pessoal diz que quem é mais mole é a mãe, né? Eu sou pai, eu só corrijo. Então, nessa hora, eu faço o que minha avó sempre dizia. Eu acho melhor eu bater do que a polícia. Então, a gente, muitas vezes, a gente esquece de ser um pouquinho duro. Mas a gente tem que saber que as pessoas que estão ao nosso lado, elas têm muito a aprender com a gente. E também tem muito a nos ensinar. Quantas vezes a gente não aprende com uma criança? Quantas vezes a gente não aprende com outra pessoa que está ao nosso lado? Mas a gente tem que estar aberto para isso. E nós só podemos estar aberto para isso quando o amor já está transbordando em nós. Nós viemos aqui para amar. E o amor é o sustento de tudo. O amor, ele cabe em todo lugar. O amor só não cabe quando nas brigas de casais, né? Porque quando começa a brigar, o amor que entrou pela porta pula a janela, né? Então a gente só vê que é só nesses lugares. Mas quando se trata de filhos, de comunidade, a gente sabe que a gente pode amar. E a gente sabe que pode corrigir sem ferir, sem maltratar. O grande problema nosso é porque a gente sempre, quando para apontar o erro do outro, a gente levanta a voz. E quando a gente quer apontar os nossos acertos, também levanta a voz. Porque a gente não levanta a voz também quando a gente está errado. E dizer eu errei. Muitas vezes nós não temos essa coragem. Então precisamos coragem para ser família, viver em família, precisamos amar, ter coragem, ter dignidade, cada vez mais trabalhar a caridade e o amor no nosso seio familiar.
A família é a base de tudo. Uma pessoa destroçada na família vai ser destroçada onde quer que ele vá. A pessoa que não tiver o equilíbrio dentro de casa, como é que vai ter o equilíbrio lá fora? E nós sabemos que nós estamos criando em casa para entregar na rua. Que Jesus possa continuar nos abençoando. Agradeço a todos vocês que estão escutando essa palestra e alguns que vieram presencialmente aqui. Sabemos que temos dificuldades ainda a romper nas nossas vidas, mas nós sabemos que estamos no caminho. Jesus está esperando por conosco. Ele sabe que nós podemos até nos atrasar, mas mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar onde precisamos chegar, que é a nossa perfeição. Que Jesus nos ampare e fica o convite para a próxima terça-feira, às 19 horas, todos nós juntos novamente. Não sei ainda o tema, mas durante a semana a gente vai passando. Que a paz e a luz de Jesus possa chegar ao lar de cada um de vocês. Que possa chegar aos nossos lares, aqui por nós representados. Que esse amor de Jesus possa cada vez mais nos fortalecer para sermos dignos do seu amor. Que a sua paz e que a sua luz continue conosco hoje e sempre. Obrigado a todos.